Boa noite, meu irmão, minha irmã. Que a graça e a paz do Senhor esteja com cada um de nós. Amém? Estamos mais uma vez aqui no culto de oração nos lares e vamos continuar a conversar sobre a fé que é mais do que acreditar. Amém? Depois vamos fazer também nosso momento de oração, né? Temos alguns pedidos a fazer de oração e vamos nos unir em casa mesmo para podermos levar nossos pensamentos a Deus e podermos então conversar com o nosso Deus a respeito daquilo que nós queremos agradecer e pedir. Bom, mas vamos dar continuidade então aos nossos estudos sobre fé. Então já quero que você abra sua Bíblia em Hebreus, no capítulo 11, versículo de 8 a 12. Hoje nós estaremos falando sobre a fé que segue, um exemplo da fé de Abraão. Hebreus 11, do 8 ao 12. Diz assim então a palavra do Senhor. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, daquele homem, já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Então, esse é um trecho que fala sobre a fé de Abraão, essa fé que segue. Ora, aqui nas quartas-feiras nós já vimos muito sobre fé. Nós aqui vimos o conceito do que é a fé, sabemos que a fé verdadeira é uma fé salvífica, é uma fé que confia em Deus. Vimos aqui a fé que adora verdadeiramente, a fé que anda com Deus, não é, através da vida de Enoque. E agora nós estamos aqui vendo a fé que segue através da vida de Abraão. E o texto que nós acabamos de ler vai nos falar justamente sobre isso, sobre como é que Abraão colocou em prática essa fé que Deus deu a ele. E perceba que Abraão ele tem um título que nós muito conhecemos, que é o título de pai da fé, o patriarca da fé. Não só pelos cristãos, Abraão é considerado o pai da fé, mas também pelos judeus e pelos muçulmanos, não é? Aqueles que seguem o islamismo. Todos eles têm Abraão como pai na fé. E por que Abraão ganhou esse título? Provavelmente, Abraão recebe esse título pelo fato de que Abraão ele deu testemunho dessa fé na área prática. Abraão vive algo diferenciado em relação à fé. Nós percebemos que Abraão, ele ouve a voz de Deus e ele coloca em prática algo que naquele tempo dele não havia, não é? Abraão não seguiu exemplos, que podemos dizer assim, para poder fazer aquilo que ele fez. Claro que antes de Abraão nós vemos Noé, nós temos exemplos como Enoque, como já falamos, vemos exemplos como Abel. Claro que esses homens viveram antes de Abraão e colocaram em prática assim sua fé, mas Abraão tem algo um pouco mais desafiador, né? É com Abraão que Deus trabalha todo o início de uma nação, a nação chamada Nação de Israel. É com Abraão que Deus começa ali um povo separado, uma nação separada. Bom, e essa fé de Abraão agradou a Deus. Essa fé que Abraão tem, essa fé de seguir, agrada a Deus em um exemplo para nós, porque é uma fé que coloca em prática algumas coisas que muitas vezes hoje nós tememos. Essa fé que agradou a Deus é uma fé do qual o caminhar com Deus, ou ouvir a Deus e obedecer,
agradou a Deus. E a pergunta é, mas existe fé que não agrada a Deus? Sim, existe. Vamos agora ver que uma fé que agrada a Deus segue a Deus e não fica na teoria. Porque uma fé que não agrada a Deus é uma fé teórica. É uma fé apenas que nós sabemos de algo, mas nós não colocamos em prática. Vamos ver que na vida de Abraão, tudo foi ouvir a voz de Deus, mas também foi colocar em prática o que Deus falou para ele. Bom, começamos então no primeiro ponto que eu quero trazer para vocês aqui, em que os ouvidos de Abraão escutaram, mas os seus pés obedeceram. Versículo 8, que acabamos de ler, vai dizer assim: pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança. Pela fé, Abraão ouviu, os ouvidos escutaram. Abraão ouviu a mensagem, ouviu Deus dizer: sai da tua terra e da tua parentela. Mas não foi só ouvir. Abraão ouviu e o texto vai dizer que ele ouviu e dirigiu-se a um lugar, ou seja, os seus pés se movimentaram. Abraão foi, ele fez aquilo que Deus então colocou dentro da sua fala. Deus falou para ele, então Abraão ouve e se movimenta, ouve e os seus pés obedecem. Esse é o primeiro ponto de uma fé que segue. Não é uma fé apenas que fica na teoria, só no ouvir, mas ele colocou em prática em ir. Ele foi então andar por essas terras. Abraão vivia com seu pai e era rico. Ele podia muito bem continuar ainda com seu pai, continuar com os deuses do seu pai, mas ele preferiu seguir a Deus. Ele preferiu então sair da sua parentela, como diz o texto ali em Gênesis 12. Sai da tua parentela. Ele deixou os seus parentes e foi então seguir esse Deus. Ele coloca em prática. O segundo ponto que eu quero também mostrar para vocês é que não só ele ouve e obedece, não é, os seus pés vão, mas também um segundo ponto é ele tem paciência em esperar. Versículo 9 vai dizer o que para nós? Pela fé, peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Pela fé ele andou, ele, como diz o texto aqui, ele peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha, ou seja, a terra prometida que Deus havia dado a ele, era aquela terra que ele estava andando, né? Como diz alguns outros textos, perambulando, peregrinando, mas ele tem a paciência de esperar a hora certa, o momento certo em que aquela promessa seria realmente vivida. E provavelmente não seria vivida por ele, mas vivida pelos seus descendentes. Como diz o texto, morou em tendas como Isaque e como Jacó, que foram também co-herdeiros dele, ou seja, sua descendência, né? Seu filho Isaque, que ainda ia ser prometido e haveria de nascer. Depois o filho do Isaque, não é? Ou seja, o seu neto, que seria Jacó. Então, Abraão tem a paciência de esperar. Abraão espera. A fé que segue é uma fé que sabe esperar. É uma fé que sabe ser paciente porque crê. Olha só que maravilha. A fé crê naquele Deus que promete as coisas. E muitas vezes não vê, porque a gente muitas vezes quer crer naquilo que a gente quer ver. Eu quero agora, eu quero que Deus me faça as coisas agora. Mas perceba que não é o agora. A fé que crê, ela espera no momento em que Deus vai cumprir sua promessa. Muitas vezes as promessas vão ser cumpridas lá na frente, às vezes até nos nossos descendentes, mas Deus cumpre sim suas promessas. A fé de Abraão, essa fé que segue a Deus, tem a paciência de esperar. O ponto 3 também fala mais um pouco dessa fé, uma fé que ouviu e foi, uma fé que teve a paciência de esperar. E no terceiro ponto, uma fé que enxerga ao longe, os olhos que enxergam ao longe. Veja no versículo 10. No versículo 10 vai dizer o quê?
pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e o edificador é Deus. Ele esperava, a sua paciência estava esperando em quê? Em algo que ele não via aqui, nesse plano terreno, mas ele via ao longe, os seus olhos enxergavam ao longe. A fé que segue, ela enxerga ao longe. Nós não podemos nada, meus irmãos, fazer nada hoje, no agora, sem pensar no futuro. Nós, quando estamos trabalhando no serviço do Senhor, quando nós estamos na obra dentro do reino de Deus, nós estamos enxergando ao longe. Nós estamos pensando na nossa igreja local, não agora apenas, claro que precisamos de pensar agora, mas pensamos ao longe. Aonde vamos chegar? Aonde vamos chegar com os ensinos da palavra de Deus? Aonde nós vamos chegar com estarmos ajudando na obra em relação ao ministério com crianças, por exemplo? Aonde vamos chegar? Aonde vamos chegar quando nós estamos contribuindo para missões, seja missões mundiais, seja missões nacionais? Aonde vamos chegar? Tudo é olhar para o futuro, tudo é olhar ao longe. Muitas vezes o que nós construímos hoje servirá daqui a 100 anos, daqui a 200 anos, as coisas podem acontecer lá na frente e nós fazemos parte das promessas de Deus. A nossa fé não é uma fé estanque, uma fé agora, mas a nossa fé ela trabalha agora e futuro. Abraão, com a sua fé que seguia, ele olhava para frente, veja, ele esperava uma terra, ele esperava uma cidade que tem alicerces, onde o arquiteto é Deus. Então aqui está claramente sendo falado a respeito da Nova Jerusalém. E perceba, nós estamos falando de um homem no Antigo Testamento, em Gênesis, muitos anos, muitos milhares de anos antes de Jesus ter vindo encarnado e muito tempo ainda depois, antes da consumação, que nós nem passamos ainda por isso. Nem sabemos se nossa geração vai passar ainda por isso, não é? Mas eu creio também nessa cidade arquitetada e alicerçada por Deus, a fé que olha ao longe, meus irmãos. É essa fé que segue a Deus, é uma fé que ouve, que vai, que coloca seus pés, não é? A parte prática, é uma fé também que tem a paciência de esperar, a paciência de saber que os planos de Deus não são iguais aos nossos, e a fé que olha ao longe. Um quarto ponto que eu quero falar também é que essa fé de Abraão é a fé que crê no impossível. E é óbvio, porque se ele está olhando ao longe, com certeza isso vai gerar a questão de você crer no impossível. Mas com o impossível, meus irmãos, nós somos homens limitados, eu e você, somos homens e mulheres limitados, nós somos seres humanos, mas Deus não é um ser humano. Deus é o Criador de tudo. Deus não está limitado naquilo que Ele criou. Deus não está limitado, meu irmão e minha irmã, ao nosso tempo. Deus é o Deus de impossíveis. E quando eu digo que Deus é Deus do impossível, eu não quero que você pense aqui que você agora vai determinar a Deus o que faça o impossível. Ou vamos agora aqui colocar Deus numa situação, bom, o Senhor é Deus do impossível, então faça, para que eu creia em você. Não, nós cremos que o nosso Deus é Deus do impossível, porque a Bíblia fala isso. Mesmo que Ele não dê o que nós queremos, mesmo que Ele não venha responder o que nós queremos que Ele responda, existe um detalhe. Ele é Deus do impossível e Abraão creu nisso. Versículo 11 vai dizer assim: pela fé e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. É o impossível. Um homem já velho, estéril, não é? Uma mulher estéril. Na verdade, Abraão não era estéril, mas era velho já de idade. Mas uma mulher estéril. Perceba, um homem idoso, uma mulher idosa e estéril. E a promessa que eles teriam um filho. Queridos, isso é algo que só o Deus do impossível pode fazer na vida de um casal ou na vida desses dois personagens. Abraão tem uma fé
que crê no impossível. Sabemos que nos relatos em Gênesis, se você começar a ler a partir do versículo 12, você vai ver toda essa história de Abraão. Nós sabemos que a própria Sara duvidou. Mas quem não duvidaria, meu irmão? Quem não duvidaria? Isso é natural de um ser humano. O ser humano é limitado, como eu disse. E talvez Abraão também tenha duvidado no momento que é dada a promessa para ele. Ele indaga a Deus, ele diz: olha, eu já sou velho de idade. Já sou velho. Não tenho como ter um filho. Ou pelo menos é mais difícil eu ter um filho. E a minha esposa Sara é estéril. Ainda mais isso. Mas veja, Deus trabalhou. Na impossibilidade do ser humano, Deus trabalhou. Porque a nossa fé, meus queridos, não limita a Deus. Pelo contrário, nós podemos esperar nele, nós podemos dizer que ele é soberano e ele vai fazer na hora que ele quer. Ele pode fazer o que quer e pode não fazer, querendo ele não faz. Mas uma coisa é certa: se alguém me perguntar, mas o seu Deus pode fazer isso? Claro que pode. Nosso Deus é o Deus que pode tudo. Qualquer coisa ele pode fazer, porque ele é Deus. Deus, não há nada que o limite. Portanto, quando eu falo aqui de Abraão e sua fé, e quando eu digo que ele crê no impossível com a sua fé que segue a esse Deus, é porque qualquer coisa pode ser para Deus. Qualquer coisa. Não é? Na próxima quarta-feira nós vamos ainda falar de Abraão e vamos ver lá na frente a questão de sua fé em relação ao sacrifício, ele levando o seu filho ao sacrifício. Mas eu quero que você entenda aqui: Abraão, desde o momento antes de Isaac nascer, antes de sair da parentela, né, do seu pai, sua fé cria no impossível. Por isso que ele seguia a Deus. E é por isso que nós devemos olhar para essa fé dele e perceber isso na vida dele. É realmente alguém que sabe que Deus é o Deus do impossível. É uma fé que crê nesse Deus, o Deus do impossível. E o quinto e último ponto que eu quero falar para você aqui, meu irmão e minha irmã, é que essa fé de Abraão coloca nas mãos de Deus o seu destino. E aí você pode dizer para mim assim: pastor, tudo que o senhor está apontando aí já é entregar, não é? Porque se Abraão ele ouve a um Deus desconhecido, mas ele crê nesse Deus, ele vai e sai perambulando pela terra, se ele crê nesse Deus a ponto de esperar o momento certo que ele vai dar essa terra prometida e vai dar para os seus descendentes, na verdade, se é alguém que enxerga ao longe o que esse Deus pode fazer, e se é alguém que crê no impossível, esse quinto ponto que o pastor está dizendo, é óbvio, pastor, que ele coloca nas mãos de Deus o seu destino. É verdade, irmãos. Veja que essa fé ela vai caminhando a um ponto que seguir a Deus, seguir a Jesus, é colocar nas mãos de Deus a sua vida, o seu destino. Mas eu quero apontar isso porque por muitas vezes nós crentes, nós servos de Deus, temos a tendência de sempre querer tomar das mãos de Deus aquilo que Deus quer fazer em nossas vidas. Eu creio na soberania de Deus, irmãos. Eu creio na soberania de Deus. Eu creio que Deus está no controle de tudo e não há homem nenhum que resista a Deus. Mas eu creio também que nessa história terrena nossa, que nesse tempo nosso, cronos, que nós vivemos, cronológico, esse tempo que estamos vivendo aqui, muitas vezes nós tomamos posições de rejeição ao que esse Deus quer. Claro que no fim ele vai cumprir e fazer tudo o que ele quer. Nós resistimos porque nós somos pecadores, nós somos pequenos, mas o que Abraão faz aqui é entregar todo o seu destino nas mãos do Senhor. Versículo 12, último versículo, vai dizer: assim, daquele homem já sem vitalidade originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar. O que o texto está dizendo aí, para finalizar, é que quando Abraão entregou tudo nas mãos do Senhor, Abraão, que não tinha filho nenhum, não tinha descendente nenhum, agora se torna pai de nações.
Eu digo nações no plural porque não é só a nação de Israel, mas nós sabemos também que ele teve outro filho com Agar, Ismael, e que forma outra nação. Enfim, queira, quer não, Deus está dizendo a ele que faria ele descendente, né? Que daria a ele descendentes, isso tem em Gênesis lá também, que daria a ele descendentes incontáveis, como as estrelas do céu e como a areia do mar. E Deus cumpre, porque quando nossas vidas estão nas mãos do Deus Todo-Poderoso, Ele vai fazer o melhor para as nossas vidas. A grande questão é que muitos de nós, seres humanos, queremos a rédea da nossa vida. Você que está me ouvindo essa noite, você que está me escutando, sabe o que eu estou dizendo. Não adianta, nesse momento que você está me escutando, faça uma conversa interior com você. Não precisa olhar para ninguém ao lado, não precisa nem apontar, essa palavra é para outra pessoa. Não, olhe para você e internamente, você tem feito tudo o que Deus quer para a sua vida? Você tem deixado a sua vida diante de Deus e para que Deus opere, para que Deus faça a sua vontade em sua vida? Muitos de nós somos teimosos. Deus diz, faça assim, a gente vai fazer outra forma. Deus diz, olha, por aquele lugar que eu quero que você vá, e nós vamos para outro. Olha, não tome essa decisão e nós tomamos uma decisão errada. Muitas vezes, lá na frente, nós dizemos assim, Senhor, por que eu estou passando por isso? Por que eu estou vivendo dessa forma? Por que acontece isso? E nós, se pararmos e nos perguntarmos, a resposta vai ser clara. Você está passando por isso, porque você não obedeceu ao seu Deus. Você não está sendo obediente ao Senhor Jesus, que é o seu Senhor e seu Deus. Talvez você ainda não tenha Jesus como seu Senhor e Salvador. Ainda não tenha Deus no senhorio da sua vida. Se você não tem ainda, essa noite é o momento de você entregar a sua vida para Jesus Cristo, para o senhorio de Jesus Cristo. Como nós já sabemos, quer dizer, alguns sabem, talvez você não saiba, nós somos escravos de alguém. Não adianta nós acharmos que somos livres totalmente, nós não somos livres totalmente. Se você não é, se o Senhor Jesus não é Senhor da sua vida, você não é escravo do Senhor Jesus, provavelmente, como diz a Bíblia, você é escravo do pecado. E, infelizmente, o seu Senhor é o pecado, o seu Senhor é Satanás. Você pode até ficar aqui meio assim, mas como? Eu não tenho o diabo como meu Senhor. Isso é algo invisível, na verdade isso nem é mostrado. Mas muitas coisas que acontecem na sua vida, no seu casamento, com seus filhos, na sua vida profissional, na sua vida particular, nas suas emoções e outras coisas mais, muitas coisas que você não consegue mudança, você não consegue mudar o rumo, isso tem a ver com o pecado. E aquele que é escravo do pecado, o pecado é o seu Senhor. E o pecado, a desobediência, tem um pai. E esse pai se chama Satanás, o diabo. Ele foi o primeiro que pecou. E como diz a Bíblia, ele é o pai da mentira, ele é o pai do pecado. Então, eu te digo, se você está sendo tocado pelo Espírito Santo, aceite Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida nessa noite. Mas você pode ser uma pessoa que já tem Jesus Cristo. Você pode ser uma pessoa convertida, um crente. Mas existem crentes teimosos também. Existem crentes desobedientes também. E agora é para você, meu irmão e minha irmã, crente, servo de Deus. Está na hora de você obedecer a Deus. Obedeça. Deixe de pensar que a obediência é para a sua igreja. Deixe de pensar que a obediência é para o seu pastor. Deixe de pensar que a obediência é para o seu marido, é para a sua esposa, no sentido de maior obediência, no sentido que se eu não obedecê-los, tem que ser para eles. Não, em primeiro lugar, a obediência tem que ser para Deus. Em segundo lugar, é qualquer outro ser humano. E Deus até recomenda que nós venhamos a ser obedientes, né? Dentro do casamento, né? A esposa obedecer o seu esposo, né? O marido amar suas esposas e também compartilhar decisões com ela, né?
ser então alguém que ama e lidera como Jesus Cristo. Mas em primeiro lugar vem Jesus. E a pergunta ainda continua: você tem obedecido Jesus Cristo como Senhor da sua vida? Ou o Senhor da sua vida se chama dinheiro? Ou o Senhor da sua vida se chama profissão? Ou o Senhor da sua vida se chama emprego? Ou o Senhor da sua vida se chama você mesmo? O Senhor da minha vida não pode ser Roosevelt. O Senhor da minha vida não pode ser o título pastor. O Senhor da minha vida não pode ser Ivana. O Senhor da minha vida não pode ser Sofia ou Benjamin. O Senhor da minha vida tem que ser Senhor Jesus. Ele é o nosso Senhor, meu irmão e minha irmã. Portanto, nessa noite, a fé que segue é uma fé como o de Abraão, que ouve, coloca em prática, que tem paciência de esperar, que os olhos enxergam lá na frente aquilo que Deus quer fazer, que crê no Deus do impossível e que finalmente entrega a sua vida por completo nas mãos daquele que pode te levar para o melhor caminho. Os nossos planos podem ser ruins aos nossos olhos, mas Deus, que conhece tudo, sabe o melhor para nós. Que Deus nos abençoe nesse momento, que Deus possa multiplicar essa palavra em nossas vidas. Nesse momento eu quero fazer uma oração com você sobre essa palavra. Ore comigo. Senhor nosso Deus, estamos gratos, Pai, porque o Senhor nos entregou esta palavra mais uma vez. E mais uma vez nos ensina que fé não é apenas acreditar, mas a fé é seguir ao Senhor, da forma como teu servo Abraão te seguiu e mostrou essa fé na prática. Que seja dessa forma, Pai, que muitos que estão nos ouvindo agora e orando conosco possam se voltar ao Senhor e dizer que o Senhor é realmente dono da vida dela e dele. Que no teu nome, ó Pai, se vidas estão te aceitando como Senhor e Salvador, que no nome de Jesus, ó Pai, o Senhor possa estar recebendo esse homem e essa mulher aos teus caminhos. Se há alguém desviado que esteja voltando, Pai, que no nome de Jesus esse retorno seja para a honra e glória do teu nome. E para aqueles que são servos do Senhor, que já são crentes em Jesus Cristo, ajuda esse irmão e essa irmã a te obedecer e não olhar para o passado, nem olhar para o presente, nem olhar para o lado, nem olhar para os exemplos dos outros, olhar para o Senhor, olhar para o consumador da fé, que é o nosso Senhor Jesus. Obrigado mais uma vez por tua palavra. É o que nós te pedimos e já te agradecemos, no nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém, meu irmão. Amém, minha irmã. Que Deus possa colocar esta palavra no teu coração, meu irmão. Tenho certeza que Deus falou no teu coração e tenho certeza que depois dessa palavra você vai tomar atitudes em relação à sua fé e à sua vida. Meus queridos, nós vamos agora nesse momento passar para um momento de oração. E como nós estamos fazendo sempre, nós vamos colocar um momento para que você ore em sua casa. Eu estarei orando na minha casa e você estará orando também na sua casa. Mas eu tenho pedidos aqui a fazer para que você coloque esses pedidos também no momento da sua oração. E os pedidos são esses. O primeiro pedido é pela irmã Liliane. A irmã Liliane, a esposa do irmão Edilson, né? Ela tem passado por uma enfermidade e ela pede oração aos irmãos, que os irmãos estejam orando pela saúde da irmã, né? Para que ela venha a ser restaurada completamente, que ela possa estar bem, trabalhar bem, para a honra e glória do Senhor, que a irmã Liliane esteja melhorando a sua enfermidade. Vamos orar pela irmã Liliane. Vamos orar também pela irmã Maria. A irmã Maria também tem passado por dores em suas pernas e que o Senhor esteja abençoando a vida da irmã Maria. Portanto, vamos orar pela irmã Maria, no nome de Jesus, para que ela venha também a ser curada, né? Que Deus dê melhora a essas dores que ela está sentindo nas pernas, tá bom? Também, queridos, vamos colocar em nosso momento de oração a irmã Selma do irmão Cássio. A irmã Selma perdeu agora há pouco
recentemente a sua avó, não é? A avó da irmã Selma faleceu, e a irmã Selma, com a família dela, estão de luto por esse momento difícil de perca de um ente querido, principalmente sua avó, que era como uma mãe para ela. Então, no nome de Jesus, vamos orar pela vida da irmã Selma, por sua família, não é? Que possa consolar os corações da sua família, tá bom? E também dar um consolo ao coração da nossa irmã Selma. Também peço aos irmãos, na verdade agora não é um pedido de oração, mas agradecimento, que os irmãos agradeçam em suas orações pela vida da minha irmã Tâmara. Minha irmã Tâmara está se encontrando bem, graças a Deus. Eu estou aqui falando para os irmãos nessa noite, mas provavelmente em algum momento, não é? Ou amanhã ainda, quem sabe, mas ela estará saindo da UTI, indo para o quarto. Então, louvamos a Deus, agradecemos a Deus por isso que Ele fez, por esse milagre que Ele fez na vida da minha irmã, que passou por momentos tão difíceis, né, na UTI, e agora está nessa melhora abençoadora e já está indo para o quarto, né, para um apartamento. Que Deus abençoe a vida dela, e nós cremos que teremos com certeza um testemunho da minha irmã agradecendo por tudo que Deus tem feito na vida dela. Tenho certeza disso. Vamos esperar o dia que ela voltará para casa, e aí com certeza ela vai poder agradecer a Deus, não é, por tudo aquilo que Ele fez na vida dela e que está fazendo, tá bom? Então, agradeço de antemão a Deus aqui. Os irmãos podem colocar isso nas suas orações para agradecerem também. Amém, queridos? Então, nesse momento, vamos para o momento então de oração em nossos lares, e vamos então estar intercedendo nesse instante. Amém. Como é bom louvar ao Senhor, orar a Deus, não é? Juntos, como família. É uma bênção. Acredito que você colocou todos os seus pedidos e agradecimentos diante do Senhor. Nesse momento, queridos, nós vamos encerrar.
o nosso momento agora de oração e de culto. Não é? Quando eu digo agora, é porque o nosso momento de culto, de oração, tem que permanecer. Então permaneça. Até a outra quarta-feira permanecemos orando, permanecemos intercedendo pelos irmãos, permanecemos então nessa corrente de intercessão e oração. E sobre essa questão de oração, eu peço para o irmão, se você está precisando, meu irmão, fazer pedido de oração, está precisando de uma rede de intercessão, por gentileza, veja o meu celular da igreja, olhe para o contato, mande pelo WhatsApp então seu pedido de oração. Estaremos repassando esse pedido de oração para o Ministério de Intercessão, que também tem momentos de intercessão, não é? É um grupo de intercessão que as irmãs têm. Portanto, você pode passar para o pastor o seu pedido de oração, que eu estarei passando para elas. Tanto eu, pastor, como ela estaremos orando. A igreja estará orando por seus pedidos e agradecimentos. Portanto, é só você então entrar em contato conosco. E se você aceitou a Jesus Cristo, se você voltou aos caminhos do Senhor ou quer um aconselhamento, fique à vontade em também utilizar o WhatsApp para poder conversar com o pastor Roosevelt. A qualquer momento você pode então mandar uma mensagem, nós estaremos com certeza falando com você, passando uma palavra de Deus para a sua vida, porque o que nós usamos para aconselhamento é a própria palavra de Deus, e Deus tem algo a dizer a você com certeza. Então, entre em contato conosco, estaremos aconselhando você e orando pela sua vida, tá bom? Vamos então, nesse momento, fazer uma oração final e que Deus esteja abençoando nossa nação. Nós estamos vendo alguns lugares, algumas capitais com o coronavírus aumentando, né? Essa doença Covid-19 aumentando, se alastrando. Precisamos de orar pelos profissionais de saúde que estão passando também por dificuldades, muitos até morrendo, não é? Tendo família, mas tendo que estar ali 24, 36 horas por dia ou até mais, não é? Ajudando pessoas, e nós precisamos de orar por eles. Nós precisamos de orar por aqueles que estão ainda acometidos com o Covid, estão internados em UTI, estão passando por dificuldades. Precisamos de orar por nossos missionários, não é? Porque as campanhas de missões elas podem passar o mês, mas não acaba, não é? Nossa vida missionária ela é sempre. Portanto, orar por missões mundiais, orar por missões nacionais, os nossos missionários espalhados no mundo e também missionários aqui no Brasil. Vamos também colocar em oração eles, colocar nossa nação em oração, não é? Infelizmente, nós sabemos que são seres humanos que estão governando a nação. Pedir a Deus que tenha misericórdia e coloque sabedoria na mente, tanto da presidência até o governo municipal nosso. Que Deus esteja orientando esses homens, orientando mulheres no legislativo, né? Homens no judiciário, legislativo também, enfim, homens e mulheres que estão liderando nossa nação. Que Deus tenha misericórdia e coloque sabedoria na mente dessas pessoas. E vamos então orar para que Deus abençoe sua semana, o restante de semana, e possamos então no próximo encontro estarmos aqui orando ao Senhor, pedindo a Deus por aquilo que só Ele pode fazer e agradecendo a Ele por tudo que Ele já tem feito. Oremos então. Senhor nosso Deus, nós somos gratos ao Senhor por esse culto, mesmo um culto à distância, né? Mas agradecemos a Ti porque nós podemos abrir nossa boca, orar ao Senhor, falar contigo, e te pedimos desde já, Pai, que o Senhor esteja com a nossa nação, Senhor. Pai, abençoa e ajuda, ó Pai, esses governantes. Muitas vezes, pessoas que falam e não sabem o que estão falando, Pai. Muitas vezes, pessoas que detêm o poder e acham que são maiores do que Deus. Que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor possa colocar sabedoria na mente deles. Quem sabe, Senhor, que o Senhor venha também a salvá-los, se fosse da tua vontade. Salvação, dá, Senhor, chamá-los, Senhor, para a verdadeira luz, Senhor. Mas que o Senhor esteja, então, ó Pai, nas diretrizes daquilo que está acontecendo no nosso país e no mundo, Pai. Tem misericórdia, ó Pai, das decisões que estão sendo tomadas, ó Pai, que afetam a população. Que cada um, seja no executivo, seja no judiciário, seja no legislativo, possa saber a responsabilidade que tem naquele lugar. Seja, Pai, com os profissionais da saúde, Senhor, médicos, enfermeiros, técnicos, Senhor,
pessoas que trabalham, ó Pai, em todo o âmbito, não apenas diretamente com o paciente, mas em todo o âmbito, ó Pai, seja na limpeza, na alimentação, Senhor, seja, Senhor, na recepção, ó Pai, enfim, todos aqueles na segurança, nas ambulâncias, todos aqueles que trabalham com saúde, que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor possa os guiar, protegê-los, ó Pai, desse vírus, que no Teu nome, ó Pai, as famílias e essas pessoas possam estar guardadas no Senhor. E te pedimos também, ó Pai, por aqueles que estão acometidos de Covid-19, Pai. Que o Senhor tenha misericórdia, Pai. Que essa doença que está se alastrando tanto, que nós não sabemos o momento que vai parar, que o Senhor esteja com cada um no leito de hospital. Que o Senhor esteja, Senhor, abençoando, ó Pai, dando cura a cada um que está nesse momento internado, ó Pai, precisando de uma ventilação mecânica. Que o Senhor esteja, ó Pai, abençoando, dando recuperação e tirando essas pessoas, ó Pai, do leito de hospital, ó Pai. Em nome de Jesus, livra-os do mal, livra-os da morte, se for assim a Tua vontade, ó Pai. Fica conosco, continua nos abençoando, abençoa a Tua igreja que está nas casas, ó Pai. E que possamos pregar o Evangelho mesmo distantes, que possamos dar testemunhos mesmo dentro de casa, que possamos, ó Pai, estarmos sempre unidos, mesmo distantes, mas unidos na mesma fé, a fé que um dia o Senhor deu a Abraão e deu a tantos servos. Muito obrigado, mais uma vez, te agradecemos no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém, meu irmão. Amém, minha irmã. Que Deus te abençoe. Na próxima quarta-feira, mais uma vez, nós vamos voltar para orarmos ao Senhor e para falarmos mais um pouco sobre fé, porque fé é muito mais do que acreditar. Que Deus te abençoe.